Fala, seguidores de Inviste Memórias. Quem me acompanha por aqui sabe que eu sou apaixonado por histórias que resistem ao tempo. E A Vida Passou Por Aqui é exatamente isso. Um espetáculo raro, ganhador do prêmio APTR como melhor texto, há quase uma década consegue ter recorde de bilheteria e atraindo fãs que se emocionam com dois talentos maravilhosos. Anos atrás eu tive a oportunidade de conversar com eles e hoje a vida deu uma volta linda e eu estou nesse palco no Rio de Janeiro para conversar com dois talentos que transbordam dramaturgia, construindo personagens que nos emocionam como Silvia e Floriano. Eu estou falando de Cláudia Mauro e Eldio Nunes. Boa noite. Muito bom reencontrar vocês. Que bom esse acompanhando reencontro. São Paulo, agora Rio, muito bom. Bom, esse espetáculo atravessa gerações, percorre o Brasil inteiro, emociona e nos atravessa com atuações impecáveis. Obrigada. Desde um bom humor a textos emoções. que nos atravessam e nos tocam em temas assim tão sensíveis e especiais e necessários para serem discutidos aqui no nosso bate-papo, porque estamos falando de longevidade. O brasileiro tem uma expectativa de vida que, graças à tecnologia e à ciência, está aumentando cada vez mais. Vocês transitam em algumas fases da vida, jovialidade, maturidade e senioridade. Fala um pouquinho pra gente como foi para você, Cláudia, compartilhar suas memórias, porque a vida inspira a arte. E nesse certeza. processo de construção, ela é autora do texto. Minha mãe sofreu um AVC em 2014, né? Esse texto surgiu em 2015, inspirado na vida dela. Na verdade, tem ficção misturada e tal, mas muito das minhas memórias, das minhas lembranças, eu costumo dizer que a minha herança genética está aqui no palco, né? A minha ancestralidade. E meus avós viveram muitos anos, a gente falando de longevidade, eles viveram 90 e tantos anos para aquela geração, né? Uma geração que vivia 70, eles viveram 90, muito lúcidos. E muitas das conversas estão aqui, né? Na verdade, é uma história de amizade, escrevi o texto para o Eldio, em que essa mulher, que é a minha personagem, inspirada na minha mãe, sofre um AVC, está numa casa de repouso, minha mãe não foi para uma casa de repouso, e o único amigo a visitá-la todos os dias é Floriano, que é o Eldio Nunes, espetáculo que eu escrevi para ele, né, o texto que eu escrevi para ele, e a forma dele ver a vida, a alegria, se eu posso falar, acaba devolvendo a saúde a ela, e a gente volta em 4 décadas contando a história da minha mãe, do meu pai, as histórias dos meus avós, né, e um pouco desse amigo que realmente existiu. A peça, acima de tudo, é um tributo à amizade, mas a gente transita em várias épocas, né? A gente começa o espetáculo com quase 80 anos e volta na década de 70, 80 e 90. E eu acho que essa transformação muito perto aqui do público, né, mexe muito com as pessoas. A gente não usa maquiagem, nenhum recurso, nada. E foi uma incorporação, na verdade, porque eu escrevi esse texto para Alice Borges fazer, a diretora do espetáculo. Eu falei, eu não tenho a menor condição de fazer uma mulher de 70, 80 anos, sequelada de AVC, desenvolvendo demência, eu não vou saber fazer isso, eu vou ficar tosca em cena. Ela falou, mas era sua mãe, você conviveu com ela há 7 anos, eu não quero fazer, eu quero dirigir. E aí, no primeiro dia de ensaio, veio tudo, assim, tá em mim, a minha avó, a minha tia-avó, o meu avô, todo mundo. E o Eldio também. Faz um trabalho excepcional, né? Também tem aí as suas memórias, né? Sim. A sua ancestralidade. E nós dois somos verdadeiramente muito amigos na vida, né? É a pessoa que eu sei, é o meu Floriano da vida real mesmo. Então, acho que também essa química que a gente tem, essa história de amizade, tudo isso eu acho que alcança o público de uma maneira sim, muito avassaladora. E que é a história um pouco de todo mundo, né? Um pouco. Né? Com certeza. Você tem essa missão de dar vida a seu Floriano, um homem de um otimismo admirável. Inenarrável. Inenarrável, admirável. Ele é assim, e é inspirador. Eu tento. Ele é assim. Eu tento sempre vendo assim. com bons olhos, até comigo mesmo, ele sempre fala, amada, mas é isso, eu falo, olha o meu Floriano aí. E aí conta pra gente uma característica muito importante do Floriano, porque ele atravessa o tempo, né? Sim. Nutrindo essa amizade, apesar das diferenças sociais, a gente percebe durante a dramaturgia que o que conecta é o sentimento da fraternidade, do amor ao próximo, da empatia, do acolhimento. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas características da sua personagem, porque nós estamos em tempos de era digital, onde as relações humanas estão cada vez ficando mais distantes, afastadas, e está faltando o toque, o olhar no olho, o acolhimento afetivo do abraço.
e não só apenas o like, o comentário, o engajamento de algoritmo, mas a gente está falando de De humanidade. alma, né? De alma. Acho que o Floriano é um cara assim, muito, a Cláudia escreveu ele muito assim, voltado para essa persona, né? Não é simplesmente um personagem. É um cara absolutamente simples, né? Que ele tem uma vida, assim, ele encara a vida de uma maneira muito assim, com absoluta franqueza com ele mesmo, com a realidade dele, né? Morava no morro e tudo mais, e trabalhava, e fazia faxina. Então, assim, ele não tem o preconceito consigo mesmo, porque às vezes a pessoa mora, enfim, né, atualmente, né? Você mora de repente numa comunidade e tudo mais, e você tem preconceito naquele lugar, né? Hoje em dia, talvez não, acho que assim, né? Por exemplo, falando agora com você anteriormente da questão da aula, que eu estou dando aula para vários negros, várias pessoas de comunidade, eles têm o maior prazer, né? A gente está falando de uma década, né, lá de trás, né, de uma outra 70, geração, né, né? da década de 70. É. Então, ele é um cara que morava no morro, que tinha coisa do tiro e tudo mais, que não devia sair, claro, assim, né, a rodo, mas que ele conta no meio da peça, entendeu? Que, olha, teve esse tiro e tudo, mas não tem problema nenhum, eu saí, eu fui, busquei Ele minha sempre nega, vendo com bons com olhos a bons vida. olhos a Porque vida, o Floriano entendeu? verdadeiramente ele existiu, ele era contínuo na E amigo Secretaria da de mãe Cultura, dela, foi muito amigo amigo da da mãe minha dela. mãe, do meu pai. E eu, quando era criança, eu observava isso, que eu morava no Leblon, eu sou privilegiada, né? Nasci na Zona Sul, na nata ali do Rio de Janeiro, uma mulher branca, privilegiada e tal. E aí eu observava já desde criança essa alegria dele, porque ele era um homem negro, né, nos anos 70, imagina, eu, graças a Deus, eu vim de uma família muito à frente do tempo, totalmente desprovida de preconceito, então Floriano, ele não era funcionário mais da minha mãe, ele verdadeiramente Era um amigo que prestava se um tornou serviço, né? amigo, e ele verdadeiramente se tornou amigo, porque às vezes você fala, trabalha na minha casa, é meu amigo. Não, não é, né, mas o Floriano era, e naquela década de 70, né, então ele comprava figurinhas, estalinho pra gente, quando a minha mãe foi à falência, ele quis emprestar dinheiro para minha mãe e para meu pai. Era uma amizade muito diferenciada. Ele estava sempre nas festas lá em casa e tudo. E eu me lembro que ele chegava sempre cantando, sempre rindo. E uma vez ele contou uma história de um tiroteio lá na casa dele, rindo, assim, rindo. Ih, Yara, nossa, mas o tiro me enfiei debaixo da cama, peguei uma azeitona que tinha lá. Depois eu saí, fui dançar com a minha nega na gafieira. E isso me chamava atenção. Eu falava, gente, ele tem uma vida muito mais difícil do que a nossa e encara os problemas de uma forma, né, mais suave, mais leve. Como é que pode, né? Por isso a peça tinha até um outro nome que se chamava O Gênio da Felicidade, porque eu achava que realmente Isso é que tinha contagiava, né? alguma questão ali da alegria genética, entre aspas, né? E meu pai era muito assim também. Então, o Floriano está muito misturado também. Meu pai e minha mãe ficaram muito amigos. O Floriano era muito amigo do meu pai, da minha mãe. E uma coisa que é interessante, que eu fico assim até pensando nas pessoas, será que acham que a minha mãe teve alguma coisa com o Floriano? Nada. Uma amizade que não transitava por atração nenhuma, sabe? De uma fidelidade, de uma... E eu tive grandes amigos assim, homens, né? O Ed é um deles, Eduardo Galvão, que não está mais entre nós, era muito amigo meu, muito amigo meu. Então, assim, às vezes as pessoas podem acreditar que não exista uma amizade entre um homem e uma mulher, e existem amizades verdadeiras, assim, mesmo, né? Então, eu quis trazer isso um pouco para a cena também, e achava que o Ed tinha essas características dessa alegria, desse olhar para a vida. Tem, acho que simplicidade. Eu acho que assim, ele é um cara de uma alma grandiosa, sabe? Eu vejo, quando eu li o texto e tudo mais, quando eu pensei na composição e tudo mais, eu me inspirei também muito, lembrei um pouco da memória do meu pai, do meu avô e tudo mais, das histórias, né? Que eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas meu avô era muito envolvido com a música, ele tocava cavaquinho, ele era do samba, eu sempre fui do samba, minha mãe também. Então isso tudo aproximou muito. E o samba, de alguma maneira, né? Tanto é que a gente toca, eu toco o pandeiro no final, a Cláudia vai com a Silvia, a gente dança uma gafieira. O samba e a dança também, eu acho que ela traz muito isso, né? Esse corpo dançante, esse corpo negro, né? Que sabe que transita com essas pessoas, né? Nesses territórios, né? De felicidade. Porque o samba nada mais é de alegria. Porque o samba é isso, né? Eu preciso te falar. Várias amigas minhas, pelo amor de Deus, tá mal, vamos pra quadra da Mangueira comigo, vamos pra uma quadra, sambar, coisa mesmo. Né? Com toda dificuldade, vai ali pra avenida, vai pra avenida e vai vivenciar isso, né? A Cláudia mesmo, independentemente de ser do Leblon, de ser branco e tudo mais, foi rainha de bateria, né? Trabalhou dentro de uma escola de samba, ela viu como é que é essa energia, essa troca. Então eu acho que o Floriano está muito atrelado a isso, né? Ele é um cara que eu acho que ele veio na vida, entendeu? Ele encarnou para ser feliz. Até o último momento ele, sabe, até que ele se despede de uma maneira, sabe, tranquila, é sambando, é rindo e brincando. Eu acredito que seja assim, né? A gente precisa ser assim, porque a gente até é rodeado de tantos problemas, de tantas demandas. A gente se fala quase que diariamente de tanta dificuldade, né? A gente quer fazer as coisas, eu quero fazer meu monólogo, ela quer voltar com o monólogo dela, a gente tem outras peças para fazer, tem tantos quereres.
mas, né, tem uma vida que a gente precisa viver aí, né, dia a dia. Eu tenho uma mãe idosa que eu cuido, ela tem 2 filhos, e a gente dá uma gargalhada e consegue, de alguma maneira, transmutar isso. Então, assim, esse efeito floriano, assim, ele me arrebata nesse sentido, né, da minha vida, de como eu acredito nisso. Porque tem dias também que a gente fica, né, completamente negativado, tem dia que a gente está fora de órbita mesmo, sabe, negativado, com raiva, com ódio, com fúria. Mas a gente, de alguma maneira, vai transmutando, não vai deixando isso, né? Eu mesmo sacanei muito. Olha só, 15 minutos no relógio, tá? Pra ficar nessa fúria com o Ódio Nunes encostado. Ódio Nunes 15 minutos. O Ódio Nunes às vezes encosta, mas, assim, normal, né? Todos nós eles somos falam, seres a Amada tá humanos. negativada hoje, né? Ih, tá negativada. Acordou negativada, hein? Negativada. Pelo amor de Deus, né? Vocês podem perceber, né, o clima que existe aqui de bastidor entre esses 2 talentos maravilhosos. 10 anos juntos no camarim, né? Uma década. E já veio espetáculo. com outros espetáculos também, né? A gente já veio, já se conhecia de outros, né? A gente Lá do se Baile, conheceu, começou no já tem Baile, em 20 anos 2006. que a gente já se conhecia, mas a gente se aproximou mesmo No Baile. há 20 anos, em 2006. É. E nunca mais nos largamos, né? De lá pra cá é. são 20 anos de convivência. Mas eu tive uma curiosidade Sim. sobre bastidor, porque eu sei que muitas vezes acontece aqueles imprevistos, inclusive durante a cena. Sim. Quase 10 anos de espetáculo, com sessões lotadas, público aclamando em cena aberta. Existiu algum momento em que a amizade de vocês teve que segurar a onda porque aconteceu algum imprevisto além em cena que vocês tiveram que contornar? Mas assim, de Entre você nós? rir, Sim, durante a cena, durante a sessão. Entre nós dois, assim, a gente, amigos, nunca tivemos nenhuma desavença que teve, às vezes, clima de elenco, a gente no nunca camarim, nada, né? camarim, sempre maravilhoso. Mas a gente, curiosidade de cena sabe, mesmo. Vocês estavam curiosidade durante o de Uma cena. vez espetáculo. ela levantou um. Levantamos no rock, nunca Levantou tinha um caído. rock, caiu. Aí Lá fui no escorregar lá no Safra. Safra. No Teatro Em Safra. 10 anos que eu tinha caído, em 8 anos que eu tava. Gente, isso não é ataque de riso. Já tinha acontecido algumas coisas engraçadas. Já aconteceram. Né? Às vezes, por exemplo, teve uma vez que o café não estava, né? Sim. café não tava. Nem o café e nem o adoçante. O adoçante. Aí eu tive que fazer a cena escondido ali. Vai. Você vai gostar do gosto do café? Você Você quer se ter adoçante? proteger, né? Eu tô A gente tem que se sem... controlar porque a gente dá vontade de rir, né? O dia que eu caí, eu falei, gente, a gente quase deu uma Eu não ataque de conseguia. riso. Por um bom tempo eu não conseguia Olha, olhar pra eu falei, ela. pum, caí, mas eu fingi que tinha, que tem aquele Aí negócio da pegada, já rodopiou. voltou. Já. Mas, gente, tem uma coisa muito curiosa, porque eles estão falando de dança, estão falando de música, E o e público, né? e é uma cena à parte que tem dentro do espetáculo, que a obra ela é costurada por canções, e tem uma trilha maravilhosa que é desenhada pelo Cláudio Lins e pela Patrícia Mauro, que vai desde o rock até o samba, o gospel. Tudo que fazia parte da minha Betânia, infância né? e tal. A gente tem coisas engraçadas com o público também, que tem um momento que eu falo, repito uma frase que a minha avó falava, né? Minha filha, a gente por dentro continua sendo que a gente sempre foi. Ela tinha 90 anos, muito lúcida, e ela fala, isso aqui não muda nunca. Ela me falou isso uma vez. É o olhar, né? É o olhar, ela né? passa. Porque minha avó foi casada há 60 anos com meu avô, mas antes dele, ela teve não chegou a ser um namoro, ele era seresteiro, era um homem negro, imagina, naquela época ele deve ter saído da escravidão, deve ter sido um dos poucos que ali, né, tentava sobreviver cantando e não podiam namorar de jeito nenhum, porta, nunca mais na vida se viram. Minha avó casou, apaixonada pelo meu avô, 60 anos, quando meu avô morreu, ela foi para Minas e encontrou esse cara. Com 80 e tantos anos. Com vocês. E aí eles se reencontraram Os amigos. e foram sair, ele saiu do encontro de UTI móvel. Eu falei, vó, pelo amor de Deus, o que você fez com o homem? Ela falou, o que eu fiz, minha filha? O que eu fiz? Tudo. Aí eu falei, como assim? Quase 85 anos. Aí ela falou assim para mim, minha filha, a gente por dentro continua sendo o que a gente sempre foi. Isso aqui não muda nunca. E eu botei isso na peça. Então, um dia a gente estava, lembra, Márcio? Sesc Madureira. No Sesc Madureira, eu toda concentrada, sequelada, que eu faço a peça, né? E eu me refiro a isso de outra forma, de que, né? Claro. E aí eu estou fazendo lá, isso aqui, ó, não muda, nunca. Aí tinha uma pessoa, não foi conta. Uma senhora que estava sentada na primeira fila, olhou, estava falando, porque ela já tinha me assistido uma semana antes, que eu fui com o Kid Moringueira, que eu fazia o Kid. Aí ela me viu, aí ela adorou, veio e falou comigo no final. E aí a gente foi na outra semana. Quando eu entrei cantando, que eu entro cantando, a pessoa canta minha gente, ela falou, é ele, ó. Teve semana falando alto, tudo ela falava alto. É ele, ó. Da semana passada que eu te falei, samba, que é uma maravilha. E a Cláudia já sentada em cena e lá o palco é muito colado, assim, é igual aqui, né? Colado. Só que na mesma altura. É ele, ó. E ela falando, é ele, olha isso. Samba que é uma beleza, você vai ver. Depois ela canta samba, você vai ver. Se tiver samba, ele vai sambar. Aí na hora que a Cláudia falou isso aqui, não muda nunca, na hora pra ela assim, a testa da gente não muda, a testa. Comentários ao vivo.
E aí a gente não pode dar ataque de riso, Não. porque imagina eu ainda sequelada com aquele olho de AVC, né? Sequelada, Menino, a paralisada. gente ficou, Mas eu fiquei seguro, estatelado até hoje quando ela fala testa, que não vem na cabeça. E tem coisas que a gente incorpora, por exemplo, tem uma cena que ele me leva andando, arrastando a perna, que eu estou sequelada, e uma vez eu enfiei o pé, sem querer, embaixo do tapete, verdadeiramente. Aí ele vai me sentar e eu falo, agora eu quero ver, me trouxe até aqui, quero ver sentar. Aí começa uma confusão ali do negócio do tapete, aí a gente empurra o tapete, que meu pé enfiou com daquela coisa, não podia fazer. Sim. Aí deu um ataque de riso, claro, mas tinha que ter um ataque de riso que incorporou. E aí ele inventou uma piada que hoje em dia é assim, um caco que ele colocou, com toda a minha autorização de autor, ele coloca cacos maravilhosos, que o velho é o tapete, que se bate com a cabeça, vai morrer do quê? Morreu de tapete. Eu sei que foi uma gargalhada, ele incorporou no texto, e a gente começou a fazer sempre. Toda vez agora eu enfio o pé debaixo do tapete, e isso surgiu Isso virou um dia, foi no meio das temporadas. Tem A gente vai coisas que descobrindo. acontecem. Em todo o processo do espetáculo ao longo dos anos, vocês vão azeitando e vão aprimorando. Tem coisas que E foram surgindo, coisas vão novas ajustando, foram né? surgindo. E vocês vão sentindo a temperatura do público também, onde eles vão tendo mais a similaridade do que é humor, do que é mais A gente fica sensível. muito incorporado, muito dentro da história, a gente vive verdadeiramente a história, então é muito natural e espontâneo, as coisas que acontecem, não tem aquela, meu Deus, aconteceu, não, a gente está dentro da história, a gente reincorpora a gargalhada da Silvia, É uma do troca de Floriano, texto, às vezes é uma troca de texto, troca, às a vezes gente fala não uma vai coisa, ajudando, fala alguma outra coisa, aí o outro já pega, já pega e já corrige. incorpora e corrige, já vai junto, entendeu? Não, branco assim, branco não, mas às vezes troca uma palavra. Troca uma né? palavra, quando você troca uma Atropela, palavra, né? o outro olha e fala, não falou isso, é Em verdade. vez de falar fusquinha, fala cuquinha, fala alguma E coisa. essa é a característica única, singular do teatro, porque é o ao vivo, ao né? vivo, é a presentificação É uma da técnica ação. milenar que um grupo se reúne com o propósito de comprar aquela ideia. Tem que Não resolver como. tudo. Você tem que resolver ali, né? Não Já tem como uma parar, vez não tem kill, né? esqueci de botar o sapato da gafieira, dancei a gafieira descalça. A gente vai dando. Quase 10 anos de sentido. espetáculo, acredito, porque eu vi em cenas abertas vários aplausos, pessoas soluçando, pessoas se cutucando, pessoas afagando e sendo afagadas porque estavam soluçando de emoção. Eu assisti algumas vezes, assisti em São Paulo e tive o privilégio de poder contemplar alguns momentos muito especiais, assim. Eu, quanto admirador e entusiasta de arte e cultura, ver vocês dois em cena sempre é um refrigério para a alma. Que é teatro na essência, sabe? É raiz, é dramaturgia verdadeira, visceral, que nos atravessa, nos emociona e nos leva para um outro lugar de reflexão para sair do teatro, assim, reverberando e tentar ser um ser humano melhor, né? Mas os depoimentos, eu acho tão lindo quando eu vejo no final do espetáculo. Eu não conheço uma pessoa que tenha assistido essa peça uma vez só. Isso é uma coisa muito assim curiosa, porque as pessoas não conseguem assistir essa peça uma vez E só. quando Pra voltam, mim trazem alguém, né? É um retorno Acho, incrível, né? Como eu disse, minha herança genética, tudo que eu aprendi, que meus pais e meus avós poderiam ter me deixado, eles me deixaram aqui nessa peça. É uma coisa muito preciosa, né? Para mim, me emociona porque a gente recebe diariamente mensagens de pessoas dizendo que a vida se transformou e é o teatro e a arte cumprindo a sua missão, né? Então, pessoas que saem daqui dizendo que se curaram de depressão, que saíram para dançar, outras que dizem, teve um senhor que falou que essa peça tem valores curativos, que cura a alma humana. A gente tem depoimentos lindos. Recentemente, agora, eu recebi uma resenha linda de um jornalista, uma terapeuta que me escreveu para a gente uma carta de 10 páginas, dizendo que ela assistiu a peça inúmeras vezes e cada vez batia nela num lugar e trazer alguém diferente. E essa história que já é conhecida nesses 10 anos do cara que me parou na rua, que virou meu amigo, que assistiu a peça 54 vezes. Ele agora já passou de 54. Já foi 60 e poucos. E ele já tá. falou para manter os 54 para não acharem que ele é maluco. Ele já é sócio do projeto. Ele já pode me substituir. E ele falava que era como se fosse uma terapia para ele. Em vez de ele ir na terapia 2, 3 vezes por semana, ele vinha assistir a peça. E nesses 10 anos ele veio assistir a peça 2, 3 vezes por semana, deu nisso, entendeu? Agora ele foi morar em Curitiba e me passa mensagem, ai, que saudade, preciso ver a peça. Era tipo assim, eu preciso ver a peça. Quando eu estou com uma questão qualquer, eu preciso ver a peça que eu saio melhor. Isso pra gente é muito gratificante, né? É muito... A gente vive uma experiência... É uma peça missionária, né? Realmente, ela acaba... é um texto iluminado, enfim, sei lá. Missionária lá. Veio... Não, é teatro-terapia, né?
A gente senta na sala de teatro, embarca nessa viagem e vai sendo Você vê a arte, convidado né, a a refletir cultura. sobre a nossa vida pela perspectiva das personagens, né? Da Silvia e do Sim. Floriano. Sim. E eu acredito muito na força do teatro, na força da palavra, na força da arte, que nos atravessa, nos toca, nos emociona. Mas eu fiquei muito impressionado também em compreender o quanto vocês se divertem em cena. Né? O brasileiro tem uma característica de sorrir da dor, né? A gente está passando por dificuldades, mas a gente encontra humor em tudo. Sim. E o texto tem essas pitadas de humor nos momentos mais difíceis, mais sensíveis. Tem aquele alívio cômico que nos faz respirar um pouquinho, senão a gente não aguenta. Não aguenta assistir o espetáculo todo, que a gente vai debulhar em lágrimas. Sim. Mas tem esse propósito, tem essa missão. Eu acredito realmente, sabe, Cláudia, que você foi inspirada pelo divino. Com certeza. Para poder nos trazer essa mensagem tão especial, tão importante. E o quanto é bonito ver uma plateia, sabe, de pessoas de todas as idades. A gente sabe que tem um público de mais idade que vem e volta, e isso vai renovando o público, porque quem assiste não consegue ficar com essa informação para si. Só para si. Ela começa a influenciar e trazer outras pessoas. E é interessante que a gente vê mesmo assim, desde jovens mesmo, jovens. Teve um filho de uma amiga minha de 13 anos que falou: ai tia, eu saí com um negócio, sabe, pensando, sabe, na vida, tão bonitinho. A gente vê assim, desde os adolescentes até, teve uma senhora de 96 anos que veio assistir a peça, mãe de um amigo meu, que saiu muito emocionada e feliz ao mesmo tempo, porque eu acho que a Ana Lúcia Guimarães, que é jornalista, né, da Globo, âncora até tudo do Jornal Nacional, ela é minha amiga há muitos anos, ela falou: Cláudia, é impressionante, porque é a história de todo mundo. A gente é uma história, mas que é a história de todo mundo. A gente sai dali, a gente sai com uma sensação de que vocês colocam a serviço da nossa emoção um mundo, sabe, generoso, e uma história tão preciosa, que é um pouco a história de todos nós. Então, eu acho que alcança mesmo o público de todas as idades, enfim, todas as etnias e de todas as formas. Em nenhum lugar essa história fica naquele de um homem negro servindo uma mulher branca, porque desde o primeiro momento é uma amizade de um amor incondicional, uma amizade, né, rara, que é, acima de tudo que eu falo, um tributo à amizade. A peça, que é a relação humana mais potente, mais linda, mais resistente. E tudo que essa história traz, né, das dores, a dor está presente na vida de todo mundo, seja você rico, pobre, e os simples momentos estão nas mãos de todo mundo. Também. Você tem um amigo, tomar um cafezinho, dar uma gargalhada, pode isso te tira de uma tristeza. Pode melhorar tudo. E são coisas que do ser humano, né, que é da alma, que é enfim, dos encontros, né? Os encontros da amizade são encontros genuínos, são amores, né? Sim. Que a gente muitas vezes foca muito, a dramaturgia, a publicidade, a mídia, foca muito no amor eros, né? Mas o amor Filadélfia, que é o amor entre irmãos, amor entre amigos, é realmente a mensagem central desse espetáculo, que nos provoca essa reflexão de entender, poxa, eu tenho tanto, eu posso contribuir efetivamente na vida do outro, não somente financeiramente, mas com uma palavra de apoio, com um abraço, com um afeto, com essa troca, essa provocação é muito necessária. Assim, eu tive sorte porque a minha mãe era puro amor e meu pai pura alegria. Então a peça tem muito disso. O amor e a alegria se casaram e está de alguma forma aqui, né, dentro dessa atmosfera, amor, alegria, mesmo com todas as dificuldades, porque transita por tudo, pela saúde, pela dificuldade financeira, pelo um problema de saúde sério, longevidade, ao mesmo tempo ele que assente, enquanto ela, né, entra numa decadência, ele começa a crescer e construir as coisas dele, né? Como tudo é possível dentro desse universo, desse ambiente, como a amizade, como os encontros transformam a vida e como a forma como você enxerga e lida com as situações também é tão importante, né? Para você passar por essa viagem que é a vida, né? Porque eu quero fazer uma provocação para vocês. Provoque. Quero lançar um desafio. Eles falaram tão bem de teatro, amizade, fraternidade, amor. Eu queria que vocês pudessem falar para os seguidores do Inviste Memórias sobre o poder do teatro, o poder da amizade, que vai além de você seguir nas redes sociais e dar likes, porque essa magia que é incrível, porque, gente, eles passam por várias fases da vida e não existe pirotecnia. Não existe troca de figurino, troca de máscara, de perucaria, de LED, não.
é teatro raiz, é dramaturgia, samba no pé, porque nós somos brasileiros Cena crua, e nós cena estamos no crua. Rio de Janeiro, te emociona, te faz refletir, mas a provocação é: por que a gente insiste ainda em querer conectar as nossas relações virtualmente se o que é mais gostoso, mais delicioso é isso aqui, essa troca humana? Essa troca humana, ela é preciosa, né? E é o que a gente está falando dos encontros. É, eu acho que esse mundo novo mesmo que trouxe esse lugar, é, eu acho que, por exemplo, eu tenho filhos adolescentes, né? Eles já vivem nesse lugar, né? Já vivem no lugar de conhecer pela internet, até assim, eu oriento muito, claro, mas assim, a gente mora no Rio de Janeiro, na Zona Sul, todos os colégios ali se conhecem, então até quem não se conhece pessoalmente se conhece virtualmente, porque é amigo do não sei quem, muitas vezes, não sei o que lá. Eles fazem um caminho inverso. De certa forma, por trás ali daquele plasma, eles conseguem talvez se colocar, né? Aquele frição da adolescência, quando você encontra, que você não sabe o que falar, que você não sabe o que não sei o que lá. De repente, ali com a internet, eles conseguem ter mais coragem, mas é que isso tem um risco, né? Tem uma Claro. consequência, mas ao mesmo tempo eles conseguem vencer, entre aspas, né? Mas, porém, mesmo com tudo isso, eu acho que eles sentem falta assim dos encontros. Eu acho que está começando de alguma forma. Claro que tem tudo isso que a gente está falando, mas de alguma forma esses encontros a serem resgatados, e agora tem muita resenha, né? Tudo é resenha, tudo é resenha. A resenha na casa de não sei quem, a resenha na casa de não sei quem lá. Então eles estão começando a perceber a importância, né, desses encontros e das relações, de estar perto. Às vezes você fala assim, mas vocês estão namorando? Não. É ficante, mas já ficou? Não. Ficante porque troca mensagem. Entre Troca aspas. emojis. Então, vocês já consideram um ficante? Eu estou falando. Tem um nome termo, qualquer. conversante. É tipo isso, tipo conversante. Ainda não tem um ficante, tem um conversante, tipo conversante, eu não sei se é isso, mas assim, está só trocando mensagem, já é considerado que está com alguma relação. Sim. Né? E, assim, às vezes uma coisa que acontece, ela se expande, porque antigamente acontecia, você ia para sua casa, a pessoa ia para casa, brigou com o namorado, vai cada um para uma casa, tem que se reencontrar de novo. Não, aí é status, posta no status, não sei o Indireta. quê, indireta, posta, não sei o que lá. E a mesma coisa de fofoca, de futrigo, de amiga, que não sei o quê, aí uma posta, outra posta, não sei o que, começa um tititi, sem fim, que antes a gente tinha que resolver tudo pessoalmente, né? Então, é a nova era, não adianta a gente também ir contra isso, né? Tem um lado positivo, né? Tem um lado positivo, mas assim, eles convivem com isso, né? Faz parte do dia a dia deles, mas eu acredito, continuo sendo otimista como Floriano, positiva, acreditando que a força do encontro e das relações humanas, elas não têm como serem eliminadas, né? Entendeu? Eles sentem necessidade, daí estão surgindo muitas resenhas, resenha. Agora mesmo, amanhã tem resenha lá em casa, eu dou a maior força, sabe? Acho ótimo, vem fazer resenha. Chama os amigos. Que aglomera, né? Essa aglomeração. Né? E aí tem essa troca, né? De estar ali junto, né? Apesar de que muitas vezes fica cada um no seu celular, né? Você vê os grupos em mesas de bares e restaurantes, todo mundo no celular. Isso me dá muita, assim, aflição. Eu, quando eu vou para um restaurante com meus filhos, eu falo, celular não, vamos conversar, porque a gente mesmo tem essa mania. Às vezes você vê um casal na mesa, os dois assim, né? É complicado. Mas, enfim, é um novo mundo, né? Nova era. E compreender que assim, a tecnologia vem para facilitar. Né? Facilitar a comunicação, para você avisar onde você está, compartilhar em tempo real o caminho que você está percorrendo. Você, como mãe, fica mais aliviado em saber que seu filho está indo para aquele compromisso, você está ali conseguindo acompanhar, mas não anular o mais importante, que é a comunicação. O tempo inteiro. Que é a troca verdadeira e sincera, real. Até porque nessa troca real eu posso proferir palavras que vocês vão entender a intensidade de cada palavra
Se eu estou falando com entusiasmo, se eu estou triste, se eu estou sendo falso, se eu estou sendo verdadeiro. E pelo que está escrito, você lê pela sua perspectiva da e sua você tem interpretação energia, né? errada, às Complicações, vezes. às vezes uma coisa que você escreveu numa intenção bate mal na Bate pessoa. completamente diferente. Isso acontece muito. Eu sempre fui muito do aquilombamento, né? A gente, né, quilombola total. Então, tem essa aptitude, eu venho desse lugar de Madureira e tudo mais. Então, a gente sempre teve os grupos, né? Então, eu gosto muito de sair. Sempre quando eu posso com a Cláudia, agora um pouco menos por conta da véia, que eu tenho que tomar conta, da minha idosa lá, da mãe, enfim. Mas a gente sempre teve isso. Tem o grupo preto que a gente sempre se encontra, todo mundo. E eu agora, nesse momento da vida, né, esse ano, aí, dando aula e tudo mais para jovens, e essa coisa da internet, né, tem um breve choque. Por quê? Eu sou a pessoa da prática. A gente, né, vou fazer 60, então a gente aprende fazendo, na prática. Então eles, às vezes, se deparam comigo, tem um momento de choque, assim, na aula. O professor, outro dia, ele falou, o senhor é muito de fazer, né? O senhor é do artesanal, né? É porque eles não têm muito esse hábito. É porque a gente é tudo na internet, digital, é tudo digital, a gente já vê. O senhor falou não sei quem, a gente já googou aqui. Eu falei, não tem Google. Aqui o teatro não pode ter Google. O teatro é aqui, é a vida real, é agora, é palpável. Aí a gente está voltando, o senhor fala como a minha mãe e tudo mais. Eu falei assim, então aqui é o espaço da mãe e dos avós de vocês. Pronto, eu estou representando, eu tenho essa figura, essa representatividade. E eles estão embarcando, sabe? Eles falam aqui é melhor. Aí tem umas duas lá que estão fazendo faculdade, uma de veterinário. Eu me sinto mais acolhida aqui eu toco e tudo mais. Lá não tem o toque, né? Uma outro dia falou, aí começou a chorar. Quero agradecer, que eu sempre falo, ó, uma palavra no final da aula de hoje, como é que foi? Esse acolhimento, já fui acolhida aqui na aula, porque lá na faculdade, que as pessoas falam, mas ninguém se toca e tudo mais, é tudo, sai dali, sai da aula. Essa aula me toca, você já começa fazendo uma roda, a roda é o mundo, né? Humaniza. Humaniza. Então, de alguma maneira, eu acho que a gente traz muito isso, né? E é isso, eu estava falando isso com a Arsen também, eu falo muito com a Cláudia, isso. O teatro, ele vai sempre ser o teatro. Vai sempre ser o teatro. É o único que não vai ter substituição de IA, nem nada. O teatro tem o frescor do agora, né? E na vida, você não pode botar uma IA para fazer teatro. Pode fazer IA. No cinema você talvez vai poder fazer isso, no audiovisual você pode fazer. A experiência do cinema, né? Cinematográfica, ela tá lá, né? Ela é audiovisual, ela tá lá, você leva pra emoção com você, mas ela tá lá. Aqui não, aqui é palpável, aqui a pessoa acaba de assistir a peça e ela quer esperar a gente ali. Aí, às vezes que eu quero fazer uma foto com eles. Não tem jeito, entende? No cinema, não. O teatro é um encontro do público com ele é aqui, ele presentifica essa ação, ele não tem como, ele é o toque, ele é o real, né? A realidade. Ele é visceral, né? Porque a gente sente essa emoção. A cada palavra que vocês pronunciam no palco com a intensidade, a gente sente se é para ficar feliz, se é para se emocionar, se é para silenciar ou aplaudir, para prestigiar e parabenizar o trabalho lindo que vocês exercem como artistas. São missionários de uma comunicação que nos colocam no lugar para ser seres humanos melhores. Eu tive o prazer imenso, gente, de bater esse papo lindo com Cláudia Mauro e Arjun Nunes. O papo tá aqui, ó, correndo. A vida tá passando. Se deixar vai ser até 2 horas de dia de amanhã. Mas eles vão precisar entrar nesse palco caracterizados para emocionar o público. E eu quero convidar vocês para criar memórias com eles em A Vida Passou Por Aqui. Vamos dar o serviço da peça? Vamos! A Vida Passou Por Aqui. A gente está estendendo temporada mais uma vez no Teatro Fashion Mall. Aqui na sala Mauro Mendonça, ficaremos todos os sábados e domingos, sábados às 18 horas e domingo às 19 horas. Até o final de junho. Isso. Mês de junho. Vem pra cá, vem ver a vida, não percam, tá bom? Sigam o Instagram da peça, A Vida Passou Por Aqui. A Vida Passou Por Aqui. E o Instagram também do Teatro Fashion Mall. Isso. E além da nossa peça, também está com uma programação incrível. Incrível, O teatro tem uma curadoria linda, o espetáculo é imperdível e eu quero convidar você que ainda não segue o canal do Investe Memórias no YouTube para se inscrever, comentar, compartilhar com os amigos, convidar todo mundo para assistir o espetáculo maravilhoso, imperdível, A Vida Passou Por Aqui. Obrigada. Eu criei uma memória linda com esses maravilhosos. Obrigada. Fico muito feliz em poder reencontrar vocês. Agora em solo carioca. Muito bom. E a pergunta que não quer calar. E aí, qual memória você vai criar hoje? Vem pro teatro.